E aí, beleza? Johanna dirige seu carro em uma estrada à noite e, de repente, uma voz falando russo sai do rádio. Joe traduz para sua filha Alice, explicando que a mulher acredita que o mundo virou de cabeça para baixo. Então, um carro de polícia aparece atrás delas e um dispositivo desconhecido ao lado de Joe começa a piscar. No entanto, o carro da polícia passa e logo a dupla chega a uma pequena casa. Joe acende uma lareira e coloca sua filha na cama. E depois ela sai para verificar o dispositivo no carro, mas ouve o grito da filha e retorna para casa. No entanto, Alice está dormindo e Joe corre para fora novamente e ouve o grito da filha novamente, o que a faz correr pela noite, acreditando que está delirando. 5 semanas antes, Joe flutua em gravidade zero como parte de um grupo de astronautas na Estação Espacial Internacional. Joe vê sua filha e seu marido Magnus apenas via videochamada, e ela conduz a próxima sessão do laboratório de fusão nuclear a frio, onde o comandante da missão, Paul, ajusta o equipamento conforme as ordens do cientista Henry Calder na Terra. Os cientistas estão procurando um novo estado da matéria, mas ninguém sabe o que é. De repente, algo colide com a estação espacial, a comunicação com a Terra é perdida e um incêndio começa, a mão do comandante fica presa e uma das naves Soyuz é seriamente danificada. A Roscosmos assume os reparos enquanto o médico da missão amputa a mão de Paul. Henry insiste em salvar a cápsula com os resultados do experimento de fusão a frio. Enquanto isso, Joe sai para o espaço aberto para inspecionar o local do acidente, sem saber que o coração de Paul para de repente. A ligação de vídeo com Joe é perdida e o centro só consegue ouvir suas comunicações. Então, ela vê a causa do acidente na sua frente, o corpo dessecado de uma astronauta em um traje laranja com a inscrição e o RSS. Então Joe tenta pegá-lo, mas a múmia espacial voa para longe no espaço. Joe conta tudo ao seu colega e a chefe da Roscosmos, Arena, ouve na Terra. Ao saber da morte do comandante, o centro ordena que 3 membros da missão voem para a Terra na Soyuz 2, enquanto Joe conserta a Soyuz 1 e retorna nela. A nave é colocada em modo de emergência. Joe desenha o corpo que viu, envia para o centro e começa os reparos. Arena informa a Henry que ordenou que seu equipamento fosse deixado na estação, pois pode ter causado o acidente, mas ele argumenta que o experimento poderia mudar a vida de toda a humanidade e deve ser recuperado. Os astronautas que retornam na Soyuz 2 são recebidos na Terra. Joe é solicitada a recuperar a cápsula com os resultados do experimento depois de perder a comunicação. De repente, ela ouve batidas do lado da estação fechada, faz seu caminho até lá, abre a porta e se encontra no corredor de um prédio típico da Terra. Na sua frente há portas em que alguém está batendo e o colar de sua filha está pendurado na maçaneta. Mas então Joe se vê de volta na estação e ouve o grito de Alice. Joe se vira e retorna ao campo nevado novamente. Aproximando-se da casa, Joe sobe ao 2º andar e vê um armário com o colar de Alice pendurado na maçaneta. Dentro, a menina está sentada sem entender onde sua mãe esteve, mas estava falando em sueco. Joe carrega a menina para dentro da casa e de repente confessa que Alice cheira como ela mesma. A Joe coloca a criança na banheira, Joe se afasta e ao se virar, vê Alice dormindo na cama. Não há ninguém no banheiro, a garota a abraça, mas Joe declara que ela não é sua filha. Joe se vê de volta na ISS. Na Terra, Henry leva equipamentos para uma missão de resgate, mas Arena informa que não há sinais de vida na estação. Joe está viva e continua reparando os equipamentos no ônibus espacial onde está o corpo de Paul. Depois ela grava uma mensagem para sua família, mas inesperadamente ouve uma voz masculina pedindo para não respirar. Ela corre para a porta do laboratório, abre e vê Paul estendendo a mão para ela. Joe percebe que é o braço decepado do comandante. Enquanto isso, na Terra, Henry usa todos os seus contatos para enviar uma missão de resgate à estação, recusando-se a falar sobre seu irmão gêmeo. Seu irmão, Pat Caldera, está de férias em um cruzeiro, respondendo a perguntas de um jornalista sobre um voo espacial, e se irrita quando a mulher o confunde com seu irmão. Joe restaura a energia e retorna para a cápsula de fusão a frio. Finalmente grava uma mensagem para sua família e lança o ônibus espacial. Inesperadamente, o desacoplamento automático falha e o desacoplamento manual é necessário. Desesperada, Joe soca o painel de controle enquanto uma sombra se aproxima
aproxima e o sistema ativa o ônibus espacial, que ruma para a Terra. Joe é considerada morta, mas logo o módulo aterrissa em um deserto onde os resgatadores a encontram. Eles a colocam em uma maca e a levam para o helicóptero. Alice corre até ela e Joe, feliz, abraça sua filha e seu marido, que parece não acreditar que sua esposa está genuinamente feliz em vê-lo. Nesse momento, Henry recupera a cápsula e Joe é levada para o helicóptero onde sua família já está. De repente, Joe se vê sozinha na máquina vazia e na cabine do helicóptero, mas tudo volta ao normal rapidamente e ela decide que é resultado do estresse. Ela fala com sua filha em sueco, mas a menina não a entende, e nem mesmo seu marido, que é sueco. Já Henry comemora os resultados do experimento de mecânica quântica conduzido na ISS. E de novo, dentro do helicóptero, em um flash, ela volta para a casa de inverno e Joe exige sua filha de volta. Alice, assustada com o comportamento estranho da mãe, corre junto com ela para fora da casa, levando a cápsula de fusão a frio e dizendo que precisam encontrar a verdadeira Alice. Joe está se recuperando após o voo e, durante uma coletiva de imprensa, expressa simpatia pela esposa do astronauta falecido Paul, mas descobre que o nome da mulher dele é diferente, o que a deixa confusa. Henry demonstra os resultados do experimento que recebeu na Terra, mas seu assistente acredita que só é possível no espaço e que é apenas um glitch. Em Bonor começa uma investigação sobre a tragédia. A comissão revisa as filmagens da órbita, mas quando Joe menciona o objeto que causou o acidente, o corpo de uma astronauta soviética, ninguém acredita nela, pois nunca houve relato de uma astronauta desaparecida na história da exploração espacial. Mais tarde, Joe recebe comprimidos de vitaminas que ela deve tomar todos os dias. Ela tenta se aproximar do marido, sem perceber que ele parece estar evitando-a, e sua filha Alice mantém distância da mãe. No dia seguinte, Joe novamente comparece à comissão, que tenta convencê-la de que a estação colidiu com um saco de lixo laranja. Após a reunião, seu chefe Frederick tenta abraçá-la, mas ela recua confusa. Ele não entende por que ela esqueceu tudo o que aconteceu entre eles. Assustada, Joe volta para o marido em lágrimas, confessa seu amor por ele e eles se tornam íntimos. Enquanto isso, Henry fala com Alice sobre o experimento mental da mecânica quântica do gato de Schrödinger. Os cientistas acreditavam que o mundo era governado pelas leis da física clássica, mas depois vieram gênios como Einstein, que descobriram que a mesma substância podia existir em duas formas. Por exemplo, uma partícula pode ser preta em um mundo e branca em outro, e há um espaço entre os mundos onde essa partícula é simultaneamente preta e branca. Henry inventou um equipamento que foi levado ao espaço e descobriu algo, mas parece que não quer sair à luz. Enquanto isso, Magnus admite que sua esposa está completamente diferente. Henry chega e decide agradecer a Joe por salvar a cápsula. Ela lembra que ele trabalhou na missão Apollo e o velho avisa que pessoas que passaram pelo espaço frequentemente mudam. Mais tarde, a equipe vai a um memorial e Joe mostra aos amigos uma foto do traje espacial que viu no espaço, mas eles dizem que a foto mostra Arena, que agora é diretora do Centro de Controle de Voo. Logo, os colegas chegam a uma árvore plantada pelo comandante Paul antes do voo e colocam flores. Quando Joe fica sozinha, ela vê Paul, que diz que seu coração ainda está pendurado no espaço. Depois disso, Joe admite que a comissão está certa e retrata suas declarações originais. Sua família vai para casa, onde Joe sente algumas diferenças na sua casa original, como o carro que era azul, mas ela lembra que era vermelho. Enquanto isso, Caldera encontra Ian Rogers, que esteve na equipe quando estavam na Apollo 18, e ao mesmo tempo seu irmão Henry se encontrava com Irene. Os dois começaram a ter um momento juntos, mas Caldera no cruzeiro dizia que desde aquela época tinha visões e coisas que não se encaixavam no mundo, e que a culpa era de Henry. Ian Rogers achou que Caldera estava delirando e o chamou de fracassado. E nesse momento que Henry teve uma leve visão com o rosto de Irene, Caldera empurrou Ian para fora do cruzeiro. Já Joe volta à noite de inverno, onde Alice tenta persuadir Joe a voltar porque acha que sua mãe vê coisas que não existem e de repente pede sua mãe de volta. No presente, a família parabeniza Joe pelo último Natal e aniversário. Ela brinca e ri, embora Magnus admita que tinha certeza de que o casamento deles havia acabado. De manhã, Joe anda pela casa e vê um piano. Ela se senta em frente a ele e abre a partitura. À noite, Joe nota novamente que sua filha não entende
entende seu sueco, embora antes do voo a menina o falasse fluentemente. Papa Caldera liga para sua terapeuta e tenta explicar o que houve, mas ela acredita que são apenas delírios e que ele tem que tomar seus remédios. Porém, mais tarde, jogando golfe sozinho, ele é visitado por uma agente do FBI para falar sobre o desaparecimento de Ian Rogers. No entanto, ele disse que não conseguiria jogá-lo do navio. Enquanto isso, Magnus confessa a Joe que sabia sobre o caso dela com um colega e chefe, Frederick, o que deixa Joe perplexa, pois isso não é verdade. Ao mesmo tempo, Henry lembra de uma fórmula onde o lítio-7 serve como componente principal no combate ao estresse. Joe visita um psicólogo que lhe prescreve um antidepressivo, lítio. Ao sair, ela é notada por Henry, que a convida para ver seu laboratório. Lá, ele fala sobre astronautas que após seus voos ouviam sons e cheiros inexistentes, mas isso geralmente é mantido em segredo. Henry informa a direção que no centro do laboratório de fusão a frio, usando lasers e ímãs, ele obteve uma imagem idêntica à obtida durante o experimento de física quântica a bordo da ISS. Ele tentou capturar o momento em que uma substância está em dois estados diferentes simultaneamente. E Henry menciona o experimento do gato de Schrödinger, que não pode ser determinado se está vivo ou morto, mas apenas Henry vê os resultados experimentais, aparentemente demonstrando o efeito do observador, onde o experimento afeta o experimentador. Enquanto isso, Joe se aproxima do piano novamente, mas desta vez começa a tocar e se assusta, pois nunca soube tocar. No dia seguinte, Joe compara as vitaminas recebidas em Bonor com a medicação prescrita e confirma que ambas contêm lítio-7. Inesperadamente, ela vê dois trabalhadores, dos quais se esconde em um escritório onde encontra uma lista de astronautas. Ao lado de cada nome há letras, e verificando aquele sob a letra B, como ela mesma, descobre que todos receberam lítio-7 e viram coisas incomuns. Nesse momento, os trabalhadores entram no escritório e, ignorando-a, começam a empacotar pastas em um carrinho. Ela tenta chamar a atenção deles, mas é como se ela não existisse. Ela se levanta e se aproxima de um homem de perto, que grita e desaparece. Joe está sozinha no escritório de novo. Ela vai ao escritório de Henry, mas ele a acusa de ser curiosa demais, o que vai condená-la. Depois, seu colega Frederick aparece sem entender o que aconteceu, já que eles se amavam, mas Joe evita a conversa. Em casa, Joe encontra um envelope na mesa com fitas. Os trabalhadores do Observatório Marinho, ao contrário do Centro de Controle de Voo, ouviram seus chamados do espaço e os gravaram, e agora enviaram para ela. Joe ouve as fitas e escuta sua própria voz. Alice desce para a sala e vê uma multidão de pessoas enlutadas, e no centro, um retrato de Joe em um quadro de luto. Ela grita, mas seu pai leva a filha para cima, onde a esposa confessa que todos os seus remédios são neurolépticos, o que significa que a estavam habituando deliberadamente a eles. Joe está convencida de que eles a ouviram, mas intencionalmente quiseram deixá-la morrer no espaço. Magnus pega o telefone para internar a esposa, mas Joe o empurra e ele cai desmaiado no chão. Joe se recompõe, chama uma ambulância e pede à filha para entrar no carro. No caminho, ela para no laboratório e rouba um frasco com a substância obtida em órbita durante o experimento de física quântica. Henry ouve uma batida na porta, mas quando a abre, o corredor está vazio. Ele fecha a porta sem notar seu irmão gêmeo, Papa, que apareceu e depois desapareceu. Arena liga para Henry e menciona um artigo sobre duas partículas que podem existir em estados entrelaçados. O que acontece com uma partícula determina o que acontece com a outra, mesmo se estiverem longe. Sem responder, ele desliga o telefone. Joe consegue contatar um cosmonauta russo, Ilya, para descobrir que vitaminas ele tomou na ISS. Ele lê o nome de uma vitamina começando com a letra A, enquanto Joe revela que recebeu neurolépticos, ao contrário do resto da tripulação. Ilya fica cético, mas concorda em verificar suas pílulas e esperar o retorno de Joe. Henry descobre o desaparecimento do frasco, e na manhã seguinte, Joe pede à filha que explique seus medos. A garota confessa que ouve a voz de uma mulher chamada Valia. Joe liga para a pessoa do observatório que enviou as fitas, mas ele diz que não poderia ser ela e desliga. Alice traz um desenho de seu medo, uma astronauta em um traje espacial laranja, a mesma que Joe viu morta no espaço. Ilya verifica suas pílulas e descobre que são vitaminas, mas os documentos sobre as substâncias
fitas de Joe não estão mais acessíveis. Joe chega ao observatório marinho e encontra os irmãos que enviaram as fitas. O casal ouviu sua voz do espaço e gravou no equipamento do pai. Eles estão prontos para mostrar as gravações que só podem ser ouvidas no mar. Eles levam Joe e Alice a um barco, falando sobre casos de pessoas que viram coisas incomuns no espaço. Eles mencionam que pessoas viam anjos no espaço e ao voltarem enlouqueciam. Eles registraram tudo, mas havia pouco ruído até a missão Apollo 18, quando o éter estava repleto de mensagens difíceis de decifrar. O barco se afasta da costa e a mulher toca uma fita de 1967 com a voz de uma cosmonauta retornando à Terra em uma cápsula com defeito. A mulher menciona que Arena voou para o espaço e supostamente retornou ilesa. Joe se recusa a ouvir a voz de Paul, embora todos digam que ele morreu. Ao voltarem para a costa, Alice liga secretamente para o pai e diz onde estão. Mãe e filha dirigem até uma cabana na floresta, analisando tudo o que aconteceu. A Alice toca a fita de 1967 novamente e reconhece a voz de Valia. Valia vem a Alice em visões, sofrendo de calor intenso e dor. Henry olha no espelho e chama seu irmão gêmeo. Quando o Papa aparece no reflexo, Henry o acusa de parar de tomar seus remédios e admite que sua experiência no espaço piorou tudo. Joe e Alice continuam ouvindo a voz de Valia, que diz que o mundo está de cabeça para baixo. Ao chegarem à cabana, Joe ouve a gravação de sua conversa com Alice antes da colisão, mas a garota diz que não era ela, pois não fala sueco. De volta ao dia do acidente na ISS, mas desta vez é outra realidade onde Paul sobrevive. Paul conduz um experimento de física quântica e fala com Alice quando um alarme soa. Joe é jogada contra a janela, bate a cabeça e perde a consciência. Paul tenta ajudá-la, mas percebe que ela está morta. O marido e a filha de Joe são informados da notícia terrível e voam para Bonor. Enquanto isso, em órbita, Paul fica para reparar o ônibus espacial, angustiado pela impossibilidade de entrar no laboratório e obter os resultados do experimento. O corpo de Joe é transferido para o ônibus espacial, mas Paul não acredita que ela esteja morta. Antes do pouso, Paul grava mensagens e sente que Joe está viva, pedindo para ela não respirar. Ele contata Houston, relata os danos no corpo, transfere-a para o compartimento da estação espacial e a tranca lá. Ao se preparar para o desacoplamento, o sistema não responde. O centro de controle de voo lembra que são necessárias 2 pessoas. Paul, como Joe em outra realidade, bate no console enquanto uma sombra se aproxima e o sistema ativa. O ônibus espacial pousa em segurança e Paul é recebido por sua família, mas não consegue esquecer o que aconteceu e se sente culpado por deixar Joe na ISS. Ele vai à árvore dela, coloca flores e a vê por um momento, mas ela desaparece. Mais tarde, ele conta à família de Joe como ela morreu quando vê seu retrato em um quadro de luto. Ele se distrai com perguntas sobre visitar um psicólogo e volta a si. Paul aparece perante a comissão e fala sobre o experimento e o acidente. De repente, os membros da tripulação contestam, dizendo que não sabem nada sobre um experimento de física quântica. Esse projeto foi encerrado há 12 anos e ele também não recebeu ordens para deixar o corpo de Joe em órbita. Foi sua decisão. Alice luta muito com a perda da mãe, sentindo que algo está errado. Paul revisa imagens da missão Apollo 18 e descobre que 2 astronautas morreram no lançamento sob o comando de Henry Caldera. Ele vai ao chefe, mas ela só conhece Papa Caldera e não houve prêmio Nobel. Apollo 18 foi o maior fracasso da NASA. Ele volta para a família e descobre que o nome da esposa é diferente do que lembra. Mais tarde, eles vão à casa de Joe para o serviço memorial, mas Alice se recusa a sair do armário, acreditando que a mãe está viva. Paul vê sua tripulação e não quer entrar na casa, mas sua esposa o convence, embora ele admita que algo está errado. A filha traz Alice e ele vê outra Alice gritando na sala de estar. Joe corre para o grito, vê Alice da realidade de Paul e tenta chamar a mãe. Magnus leva a filha embora e ela pede para ir à casa da mãe. No dia seguinte, Magnus e Alice vão à casa no lago à noite. O pai confessa que não entende a filha, que garante que verão Joe de novo. Paul chega à casa do irmão gêmeo de Henry, Pat, e relata que conduziu o experimento sob sua supervisão. Ele quer saber a verdade a qualquer custo, mas Pat puxa uma arma e atira nele.
dele. Ao mesmo tempo, Alice vê um carro se aproximando da cabana e Joe saindo. A menina apressadamente coloca os sapatos e sai, mas não há ninguém na frente da casa. Ela chama pela mãe e Joe, em outra realidade do início do filme, se vira ao ouvir a voz, mas não vê a filha. Alice volta para casa, veste um casaco e sai para a noite com uma lanterna. Joe ouve claramente passos passando, mas não vê ninguém. Elas vagam pelo mesmo lugar, gritando, ouvindo vozes, mas não se vendo. Em sua realidade, Joe e Alice sentam na cabana, ouvindo gravações espaciais novamente. A menina admite que suas memórias são diferentes. Primeiro, ela não fala sueco e sua mãe disse que Paul conduz experimentos no laboratório, mas a mãe não lembra nada sobre esse laboratório. Ela explica que a fusão de duas realidades diferentes é o resultado de um experimento quântico visando capturar a superposição, o momento em que uma coisa existe em lugares diferentes simultaneamente. A menina de repente confessa que sente que Joe não é sua mãe. Enquanto isso, em outro mundo, Magnus, acompanhado por Henry e a polícia, se dirige à casa no lago para buscar Alice. Joe, saindo para verificar o dispositivo, ouve o grito de Alice do Campo Nevado novamente, mas sua Alice está dormindo na cabana. Joe corre para fora novamente em direção ao grito. Nesse momento, Alice, paralela, encontra uma cabana semelhante, mas está fria e vazia, apesar das semelhanças do prédio. A menina encontra muitas discrepâncias, por exemplo, o quadro na parede é diferente. Ela sobe as escadas e encontra um armário pendurando seu colar na maçaneta. Alice entra no armário, mas a porta se fecha de repente e a menina começa a bater e chamar por ajuda. Joe, vagando pelo campo, também vê essa cabana. Ela corre para o som das batidas e encontra Alice. Joe carrega a menina para sua cabana, a coloca em um banho quente e admite que Alice cheira como ela mesma. Saindo de lado, Joe se encontra entre dois mundos, com Alice de pé ao lado da cama em um e a menina sentada na banheira no outro. De repente, a segunda Alice para de ver Joe, sai do banho e chama pela mãe, mas Magnus acorda e corre para ela. Alice admite que viu sua mãe, mas agora ela se foi novamente. Enquanto isso, Joe ordena que a segunda menina se vista e a leva para encontrar a segunda cabana e a outra Alice. O carro de Magnus é parado por uma estrada bloqueada, mas a polícia informa que um trator está a caminho. Alice pede à mãe para voltar e Joe admite que não pertence a este mundo, instigando-as a descobrir onde a Joe dessa realidade foi. Alice corre acusando a mãe de loucura e a segunda Alice vai procurar a segunda cabana. Magnus a segue. A menina atravessa o campo, vendo uma conta de seu colar na neve, segue a trilha e encontra uma bolsa com um dispositivo quântico. Alice, paralela, encontra a segunda cabana. Ela entra, olha ao redor e pega um gravador idêntico. Ao subir no armário, a segunda Alice também chega a esse armário e vê o gravador dentro. A primeira Alice liga o gravador e grava sua voz chamando Alice. A segunda Alice liga o gravador e ouve sua própria voz pedindo que ela diga algo. Enquanto as meninas estabelecem contato, seus pais procuram freneticamente pelo campo congelado e pela casa. Joe finalmente chega ao armário em sua realidade e Magnus se aproxima do mesmo local. Joe encontra o gravador e ouve a conversa entre as duas Alices. Magnus vê e ouve a mesma coisa. Aterrorizado, ele chama os serviços de emergência, relatando que sua filha está desaparecida no lago. Joe entra no carro e segue em direção ao lago, enquanto a lâmpada de querosene em sua cabana cai e pega fogo. As duas Alices sentadas no armário olham no espelho e de repente se veem. Elas dizem que estão procurando suas mães. Uma Alice confessa que sua mãe morreu. Nesse momento, Joe percebe o fogo atrás dela e vira o carro. As duas Alices comparam memórias compartilhadas por Joe e concluem que suas mães trocaram de lugar. Enquanto isso, na estrada de inverno, Henry Calder admite a Magnus que, quando estava na Lua, pensou que sua tripulação havia morrido, mas milagrosamente eles estavam vivos. Ao retornar à Terra, ele começou o tratamento. Os socorristas finalmente chegam ao lago e começam a procurar por Alice. Henry vê o fogo ardendo. Joe retorna à casa em chamas, mas ao entrar não encontra fogo. No entanto, o espelho reflete um quarto em chamas. Joe sobe as escadas e encontra sua filha no armário, testemunhando a conversa entre as duas Alices. Henry encontra seu dispositivo quântico roubado e perdido por Joe. Joe ouve a voz da segunda Alice e a vê no espelho. A menina pede para
ela voltar para casa, mas Joe não sabe como fazer isso. No entanto, ela promete descobrir. Ela percebe que as meninas estão morrendo, uma no fogo e a outra de frio. Ela puxa a menina para fora e a entrega a Henry, que acaba de chegar. Depois, ela retorna ao fogo. Henry deita a menina na neve e também chama por ajuda. Enquanto Joe anda pela casa em chamas, de repente ela vê Alice deitada na neve. Ela tenta reanimá-la, ouvindo sua voz atrás dela. Virando-se, ela vê a segunda Alice, que de repente diz que não sente sua duplicata. Aparentemente a menina morreu, mas Joe continua fazendo respiração artificial, acreditando que deve salvar a menina. De repente a voz de Magnus chama da escuridão. Joe diz à sua filha para sair. Magnus vê sua esposa sem acreditar no que vê e corre para ela, encontrando sua filha na realidade paralela. Joe reanima a segunda Alice e começa a procurar pela primeira Alice. Os socorristas a agarram, pensando que ela está louca. No outro mundo, Magnus leva Alice para dentro da cabana, admitindo que não sabe o que viu. A Alice ferida está sob um soro e de repente ouve uma voz feminina prometendo levá-la até sua mãe, que é a mesma astronauta que Joe viu no espaço. A menina acorda vendo seu pai, que diz que Joe saiu com Arena. Na realidade, Joe é levada para uma clínica psiquiátrica. Henry encontra o gravador e ouve seu relato, descobrindo que seus colegas estão vivos. Ele destrói seu dispositivo quântico, destruindo os resultados do experimento. Magnus leva Alice para casa e a menina diz que sua mãe está morta. Seu corpo ainda está no espaço. Também existe outra Alice. Magnus tenta convencê-la de que a mãe está viva, apenas não está bem no momento. Enquanto isso, um piano é levado para o quarto de Joe. Henry é preso por tentar matar Paul e assassinar um jornalista no navio. Ele pede que seu DNA seja comparado com a pessoa que viveu onde Paul foi baleado. Ele não é Pat. O acusador de repente diz que ambos os homens são, na verdade, a mesma pessoa e mostra um livro escrito por Pat. Henry nega ter escrito, revelando que seu suposto irmão gêmeo é, na verdade, seu duplicata de outra realidade. Mais tarde, Henry mostra o dispositivo quebrado para Frederick, culpando Joe por danificar o equipamento caro. Ele se opôs há muito tempo a enviar mulheres para o espaço, acreditando que sua psique é instável. Naquela noite, Joe recupera a consciência e tenta escapar da clínica, mas a porta está trancada. Pela manhã, Arena a examina e não encontra distúrbios mentais. Joe afirma que houve um incêndio na cabana e antes disso, ela viu sua verdadeira filha. Arena pede que ela toque piano e diz que sua filha está com o pai. Joe é impossível de convencer, então Arena anuncia que Joe está grávida. Eles não poderiam dar-lhe lítio, pois nunca o prescrevem para mulheres grávidas. Então desenvolveram vitaminas especiais para ela que Arena pediu que ela tomasse. Joe fica horrorizada e recusa, dizendo que não pode ter esse filho, pois então não poderá voltar à sua vida real. Arena diz que há outro paciente como ela no quarto ao lado, mas ela não poderá vê-lo. Joe de repente a reconhece como a múmia ressecada no espaço. Ela grita as palavras que ouviu na gravação, mas Arena foge. Ela liga para Henry e pede um encontro. Pat Calder é interrogado com um detector de mentiras, negando ter atirado em Paul, embora ele tenha inventado a máquina que poderia causar um acidente no espaço. Joe senta ao piano, mas Ilya vem até ela. Ela está muito feliz em vê-lo, pedindo que ele descubra onde está Henry Calder, mas ele de repente começa a convencê-la de que Joe está sofrendo de esgotamento de astronauta, que felizmente é tratável. Joe repete que a ISS colidiu com o corpo de Arena. Naquela realidade não foi Paul quem morreu, mas ela. Ilya não acredita nela e ela pede que ele vá embora. Ele se despede e secretamente desliza uma chave para sua porta, sinalizando que o quarto está grampeado. Magnus conta ao médico que também viu Joe na escuridão paralela. Magnus diz que quer se aproximar dessa nova Joe. Arena se encontra com Henry. Ele relembra seu voo quando ela voltou viva e ilesa, mas anos depois ele soube que Arena morreu em um acidente espacial. Ela o convence de que ambos sobreviveram a esses acidentes, mas voltaram, embora sempre sentissem outra pessoa por perto. Henry de repente declara que não é Henry, ele desapareceu e não vai voltar. Ele é a pessoa que ganhou o prêmio Nobel. Naquela noite, Joe escapa de seu quarto, vai para o próximo quarto e vê dois homens idosos idênticos. Ela retorna ao seu quarto. No dia seguinte, a filha de Paul discute um sentimento estranho com Alice. A menina sente a presença de seu pai. Alice confessa que sua mãe também está parcialmente
completamente ausente nesta realidade paralela. A filha de Paul está perplexa com o comportamento estranho de seu pai, que foi ver um velho louco e levou um tiro em ambas as realidades. Alice termina de falar com sua amiga e sai do armário. Uma pede ao pai para levá-la à mãe no hospital e pega um gravador. A outra arruma as coisas da falecida Joe e também encontra um gravador. As meninas ligam os gravadores simultaneamente e quando Joe no hospital começa a tocar, elas se conectam. Mais tarde, a segunda Alice diz ao pai que a outra Alice e promete que não procurará mais pela mãe. O promotor relata a identidade completa de todos os testes, confirmando que Pat e Henry são a mesma pessoa e apresenta acusações. Algum tempo depois, Arena vai até Joe anunciando que há apenas uma pessoa no próximo quarto, a primeira no espaço. Ela aconselha Joe a aceitar e voltar à vida. Ela tem uma filha e terá outro filho. Ela aconselha Joe a se reconciliar e seguir em frente. Mais tarde, Magnus e Alice chegam à clínica. A menina fala sobre a outra Alice e também aconselha sua mãe a aceitar o que aconteceu. Ela precisa de uma mãe e Joe precisa de uma filha para que possam seguir em frente. Mais tarde, Joe mostra a Magnus o desenho de sua filha, admitindo que tenta ser racional. Ela voltará para casa e seguirá em frente, e eles terão esse filho. Arena escreve uma carta admitindo que, desde seu voo, ela escondeu o fato de que o espaço enlouquece as pessoas. Ela pede que todos que experimentaram isso relatem a ela na clínica. Paul recupera a consciência sem entender o que viu e experimentou. Magnus leva Joey para casa, admitindo que ela não se parece com sua esposa, mas eles se amam e querem ser uma família. Arena se despede de Alice, admitindo que ela tem um segundo nome, Valia. Enquanto isso, na ISS, em órbita, o corpo mutilado de Joe de repente ganha vida e pega uma foto dela mesma com sua filha. Terminando assim a primeira temporada de Constellation, série de ficção científica, drama e suspense de 2024. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui!